decidiste assumir autorresponsabilidade pela tua vida. Se assim foi, parabéns. Mas e agora? O meu nome é Andreia Braga, sou hipnoterapeuta e coach e criei o Intuitivamente. Uma das questões que me fazem é: eu estou a assumir responsabilidade pela minha vida. Então, neste caso, eu começo a sentir culpa. Bom, esta é a parte mais importante que eu vos quero trazer. Assumir autorresponsabilidade pela nossa vida não é assumir culpa. É assumir que, efetivamente, houve uma aprendizagem que necessitamos de aprender que ainda não foi feita. Porque, se vocês repararem, sempre que olham para as situações da vossa vida que se repetem, é porque existe algo que vocês ainda não aprenderam. Esse algo que vocês ainda não aprenderam tem uma resposta. A partir do momento em que nós assumimos a autorresponsabilidade, nós olhamos para elas como aprendizagens. Essas aprendizagens, quando transformadas, já não existem necessidade de voltarem a aparecer na nossa vida. Outro ponto sobre a autorresponsabilidade e sobre a culpa é que, quando nós falamos em culpa, é como se nós não pudéssemos fazer mais nada. Mas, na verdade, quando nós assumimos autorresponsabilidade, nós estamos à procura da solução. Quando eu assumo culpa, eu coloco-me numa posição negativa e de mais vitimismo ou de responsabilidade negativa em cima de mim. É quase como, e eu costumo dizer muitas vezes nas minhas sessões, andássemos com um chicote. E não é esse o objetivo. O objetivo é: ok, eu sou responsável por isto que está a acontecer, o que é que eu posso fazer para mudar? Eu sou responsável por aquilo que aconteceu, fiz a aprendizagem e agora vou fazer o quê? Mudar. E é aqui que entra a grande dificuldade em compreendermos que a autorresponsabilidade leva-nos a assumir que houve algo que é necessário mudar e culpa traz uma conotação negativa e um sentimento pesado que nos faz ter um sentimento de falha e não de responsabilidade. Se nós olharmos isto numa versão empresarial, vocês podem reparar que todas as empresas, isto é, pessoas de sucesso, têm por trás uma componente: criar solução para algo que não está ainda totalmente bem. Se nós olharmos desta forma, nós conseguimos perceber que essa empresa tem uma pessoa por trás que está à procura de uma solução para um problema. O problema continua a existir. Ela pura e simplesmente arranja uma forma de melhorar esse problema e, para isso, ela precisa de assumir a autorresponsabilidade. Eu não vou conseguir arranjar a solução para um problema se eu achar que o culpado é o outro, o colega, o chefe, o diretor, quem for. Quando eu olho e percebo que eu tenho responsabilidades por aquilo que está a acontecer, eu vou encontrar a solução para essa situação. Por isso é que cada um tem o seu departamento e existem responsáveis para cada departamento. Da mesma forma acontece na vossa vida, na vossa família. O responsável ou os responsáveis que podem dividir as vossas tarefas são sempre as pessoas que assumem e procuram a resposta a uma situação que precisa de ser melhorada no vosso dia-a-dia. Portanto, em tudo nós podemos sim assumir autorresponsabilidade. Ao início, quando nós assumimos a autorresponsabilidade pelas coisas, tudo parece ser bastante forte. Mas, ao final de algum tempo, à medida que vamos conseguindo perceber este processo, nós começamos a sentir uma maior leveza, porque sabemos até que ponto é que nós devemos ir, até que ponto o outro tem a sua própria responsabilidade e até que ponto eu tenho a minha própria responsabilidade. Neste caso, é muito importante referir isto agora, porque muitas vezes as pessoas pensam: Andreia, mas se eu sou responsável por tudo, significa que eu sou responsável pela forma como uma pessoa que está ao meu lado
me fala, não. Tu não és responsável pela forma como o outro te fala. És responsável ou não por aceitar isso. E quando eu digo aceitar isso, significa que existe uma escolha para a forma como lidar com isso. Significa que existe uma escolha, aceitar isso ou não. Significa que existe uma escolha, impor limites. Significa que existe uma escolha, deixar ou não continuar neste caminho. Auguste Cury, autor de vários livros, psicólogo e psiquiatra, refere que nós, quando assumimos a nossa autorresponsabilidade, estamos a ser autores da nossa própria história, ao invés de sermos apenas protagonistas. Se queres saber mais sobre desenvolvimento pessoal e melhorares o teu autoconhecimento, subscreve este canal e segue-me nas redes sociais que estão na descrição. Obrigada e até ao próximo vídeo.